não somente aumente o número de orações, eu peço que rezem com o coração. Esse foi o pedido de Nossa Senhora nas suas aparições como Rainha da Paz em Medjugorje, pedindo que acabasse a guerra, não somente exterior, mas a guerra dos nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Hoje nós vamos mergulhar mais ainda no Imaculado Coração de Maria. Essa mãe que nos ensina e nos pede para rezarmos com o coração, também vai nos ajudar a alcançar essa graça. O tema que nós meditamos hoje, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, é interior. Se você já leu o Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria fala de 7 tipos de falsos devotos. E, deixa eu ler aqui para você, os falsos devotos são os devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. São 7 falsas devoções, pessoas que acham que são devotos da Virgem Maria, porém não são verdadeiros devotos. Então, aqui nós estamos meditando não somente sobre a verdadeira devoção. São Luís explica isso no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas estamos falando também da perfeita devoção. E a verdadeira devoção e a perfeita devoção não somente não é exterior, não é exterior, mas é interior. É uma devoção que vem do fundo do coração, que vem do fundo da alma. Então, nossa meditação de hoje, no nosso livro, na página 136, está citando Mateus capítulo 15, versículo 8. Esse povo me honra somente com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Todos nós podemos passar por essa tentação, sem perceber, deixar o nosso coração ficar insensível. Rezar, dizer um monte de palavras somente da boca para fora. Rezar de uma forma mal rezada. Perder a intimidade com Deus na oração. Se distrair e o coração ficar somente com uma capa de religiosidade, com uma capa de amor a Jesus e à Virgem Maria. Mas a verdadeira devoção à Nossa Senhora vai te fazer sempre lutar contra isso. Não aceitar uma vida superficial. Orações somente exteriores, não é? Não. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria vem da alma, vem do coração. Como ela pede em Medjugorje, rezem com o coração. Não somente repitam palavras, não somente abram a boca para rezar, mas rezem com a alma, com o coração. São Luís de Montfort ensina que a verdadeira devoção à Virgem Maria é interior, isso é, parte do espírito, do coração, vem da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou das suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Somente a oração pode fazer com que a devoção atinja esse grau de maturidade, de solidez. Se você não tiver uma vida de amizade, de trato íntimo, de intimidade com Jesus e Maria, você não vai firmar a sua alma nesse tipo de oração, de intimidade com a Virgem Maria. Se você não cultivar a sua vida de oração, se você não dedicar tempo para o Senhor. Ah, irmão Luís Maria, eu faço da minha vida inteira uma oração. Claro, isso é correto, mas você também tem que dedicar alguns momentos específicos para rezar, para estar na presença de Deus e também para conversar com a Virgem Maria. Então, Santa Teresa d'Ávila, que é mestra da oração, ensina que a oração, se é feita com distrações, perde substancialmente o seu valor. Ouça o que ela diz, é muito forte. Não chamo de oração aquilo que não se percebe com quem se fala, ou o que se pede, nem quem pede e nem a quem. Por mais que se meneiem os lábios, não se trata de oração. E se algumas vezes o for,
mesmo sem esse cuidado, será por motivos que se justifiquem. Mas o costume de falar com a majestade de Deus, como se falaria com um escravo, sequer reparando no que se diz, mas apenas repetindo o que se decorou, ou se disse muitas vezes, eu não tenho por oração. Preza a Deus que nenhum cristão ore dessa maneira. Aqui é um exame de consciência. Se você faz uma oração, somente repetindo, mas sem fazer o esforço de pensar, eu estou falando com Deus. Eu estou rezando e resolvendo coisa, rezando e resolvendo coisa. Cuidado para não perder o respeito com a oração. Você está falando com Sua Majestade. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Não é com seu filho, com a sua filha, que você às vezes fala. Não, você está falando com Deus. É com Deus. Isso para mim é um exame de consciência também. Nós que rezamos todos os dias o breviário, a liturgia das horas, os salmos, que são as orações do coração de Jesus. Nós que rezamos todos os dias com orações vocais, nós precisamos fazer exame de consciência. Ninguém gosta de conversar com alguém que não lhe dá a devida atenção. É ou não é? O próprio Jesus, quando ensinou seus discípulos a rezarem, não da boca para fora, sem colocar atenção e afeto no que se diz. Jesus disse: quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai Celeste sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Mateus 6, versículos 7 e 8. A oração, portanto, deve ser sempre bem feita, pois o seu intuito não é comunicar a Deus aquilo que se quer, mas abrir o coração de tal maneira que a sua graça realize uma transformação em nós. Olha só, quando você reza para Deus, você não está comunicando a Deus o que Deus não sabe. É necessário rezar então, irmão Luiz Maria? Se Deus já sabe o que eu preciso, é necessário sim. Porque a oração não é para Deus saber alguma coisa de você, porque Ele já sabe. A oração, claro, você conta para Deus como se Ele não soubesse, porque o intuito, na verdade, é criar um relacionamento de amizade entre você e Deus. Por isso, Deus não precisaria da sua oração. Se você vai conversar com Ele, se você vai estar com Deus, é para ter amizade, relacionamento, intimidade, e não para dizer blá, 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 blá. Você precisa olhar com o olhar da alma, rezar com o coração. O exemplo perfeito da oração é a própria Virgem Maria, que não simplesmente rezava, mas colocava o seu coração. Onde está isso na Bíblia? Lucas 2,51. Ela meditava todas as coisas no seu coração. No seu tratado, São Luís insiste para que os devotos não se tornem exteriores na vivência dessa devoção, visto que há muitos que assim se comportam, crendo que estão agradando a Deus. São Luís escreve: os devotos exteriores amam apenas o que existe de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Suas práticas não lhe afetam se as suas práticas não lhe afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer. Ficam desorientadas ou fazem tudo desordenadamente. Quer dizer, eu só vou ter atenção na oração quando eu sinto, quando toco uma música bonita e eu estou sentindo. Não! Eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou numa batalha, mas eu estou me esforçando de fazer aquilo com a minha alma, de falar a Deus do fundo do meu coração, de sinceridade. E a sinceridade faz parte de dizer também assim para Deus: Senhor, eu estou rezando agora, mas eu estou cansado. Eu estou com a tentação de me distrair. Me ajuda, Senhor, porque Tu és o meu Pai, Tu me amas. E a Virgem Maria, ela é quem vai dar essa ajuda profunda para que você possa rezar com a alma. E um modo que Nossa Senhora nos ensina a rezar com a alma é o método do Santo Rosário. Nossa Senhora apareceu em Fátima e nos deu 3 remédios para nós podermos ter uma devoção interior. Vamos meditar agora sobre esses 3 remédios que a Santíssima Virgem Maria nos deu
Toma nota, pega a sua caneta, pega o seu diário espiritual para nós crescermos juntos nesse aprendizado de fé. Nossa Senhora aparece em Fátima e nas suas aparições, que eu considero uma das aparições mais importantes da Virgem Maria, todas são importantes, mas nenhuma aparição teve um milagre tão grandioso, público, para tantas pessoas ao mesmo tempo, como Fátima. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, quando o reino de Portugal tinha sido destruído, o cristianismo, num dos países mais católicos que existiram, estava ao ponto de acabar. Lá em Portugal, em 1910, eles acabaram com uma dinastia de séculos e séculos de reis católicos, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Portugal estava vivendo um período terrível. Há poucos anos atrás, tinha-se destruído todas as ordens religiosas. Tinha-se proibido qualquer convento, qualquer mosteiro lá em Portugal. É algo que estava acontecendo para destruir a fé, uma obra de Satanás. Porém, aquele país tinha sido consagrado à Imaculada Conceição. Olha só, esse título de Nossa Senhora, que nem tinha sido proclamado dogma ainda, em 1646, Dom João IV consagrou Portugal e Brasil à Imaculada Conceição, jurando a sua vida para defender a Imaculada Conceição. Tirou sua coroa e colocou aos pés de Nossa Senhora e prometeu que a partir dali nenhum rei usaria a coroa, mas seria dela. Ela era não só a patrona de Portugal e do Brasil, que na época pertencia a Portugal, mas ela era a rainha de Portugal e do Brasil. Com esse gesto, Nossa Senhora leva muito a sério. Inclusive, aqui no Brasil foi colocada uma placa de bronze, lá em Salvador, para dizer que o Brasil pertencia à Imaculada. Será que é coincidência? Poucos anos depois, em 1717, o milagre de Aparecida, a imagem da Imaculada Conceição foi encontrada, primeiro uma parte do corpo, depois a cabeça, e depois milagres e milagres começam a acontecer para que se torne padroeira do Brasil a Imaculada Conceição. A mesma imagem de Nossa Senhora, que a futura rainha Isabel, a princesa Isabel, que libertou os escravos, coincidência, no dia 13 de maio, né? Antes das aparições de Fátima. Aqui no Brasil, ela também disse: eu sou uma princesa humana, tu és a rainha do céu. Se eles tirarem a minha coroa por causa dessa libertação dos escravos, eu te entrego, mãe. Já antes de tirarem minha coroa, tu és a verdadeira rainha desse Brasil. Tu és a verdadeira senhora, eu te entrego essa coroa, e deu de presente. A coroa que seria dela, ela mandou fazer uma coroa no tamanho da Virgem Maria, de presente para a Imaculada Conceição Aparecida. Então, Brasil e Portugal, os países de língua portuguesa, foram consagrados à Imaculada. Então ela aparece em Fátima, num momento em que tanto aqui no Brasil a República foi proclamada, em 1889, e foi proibida, aquela placa de bronze lá de Salvador foi tirada, porque disse que o Brasil não é mais católico, mas agora é um país somente laico, embora ser país laico não significa que não possa ter fé um povo, mas que existe liberdade. Mas mandaram tirar essa placa de bronze. E também lá em Portugal, começaram a acabar com a fé. Lá foi em 1910. 7 anos depois, no meio da Guerra Mundial, Nossa Senhora aparece e promete proteger Portugal da Segunda Guerra Mundial, se consagrasse ao seu Imaculado Coração. E Portugal obedece. Os bispos de Portugal consagram o país ao Imaculado Coração de Maria, como ela pediu em Fátima. E Portugal, milagrosamente, fica fora da Segunda Guerra Mundial. Também o Brasil, quando chega o período logo depois da Segunda Guerra Mundial, viu que Portugal teve os frutos dessa consagração
ao Imaculado Coração de Maria. O Brasil imitou Portugal. Em 1946, o Brasil comemorou 300 anos daquela placa de bronze que tinha sido colocada, que o Brasil tinha sido consagrado à Imaculada. Imagina só. E nessa ocasião, o Brasil fez uma consagração solene com os cardeais do Rio e de São Paulo, consagrando com o povo e as autoridades políticas, o presidente do Brasil e também outras autoridades civis e religiosas, consagrou solenemente esse país ao Imaculado Coração de Maria. Em 1946, a placa de bronze foi colocada novamente lá em Salvador para dizer que o Brasil pertence ao Imaculado Coração de Maria. Agora, não só a Imaculada Conceição, mas esse título que ela pediu em Fátima, Imaculado Coração de Maria. Grava bem esse título. Portugal e Brasil começando a voltar às suas raízes cristãs, mas ainda começando. Ainda faltava bastante. Então, nós estamos nesse caminho de retorno a Deus por meio da Virgem Maria. Em Fátima, ela pediu que se consagrasse ao seu Imaculado Coração. E quando a gente fala de coração, a gente lembra da passagem bíblica que nós acabamos de ler, que a Virgem Maria meditava tudo em seu coração. Que o coração dela era imaculado, agora o dogma já está proclamado. Desde a sua concepção, nunca a Virgem Maria teve um pecadinho sequer. Só o coração dela foi totalmente puro, unido a Deus. E ela quer colocar todos os seus filhos dentro da arca desse coração. Quem estiver nesse coração vai vencer as ofensas a Deus, não vai ofender mais tanto a Deus, vai vencer o pecado e vai ter uma devoção íntima com o coração. Se entregar ao coração de Maria significa imitar o coração de Maria, significa ter uma relação com Deus íntima. Esse povo me honra com os lábios e não com o coração. Se você estiver no coração de Maria, você vai ter a intimidade profunda com Deus. Coração quer dizer intimidade, amor, devoção verdadeira, adoração verdadeira a Deus e entrega profunda a Nossa Senhora. Por meio dela, você vai ser um adorador em espírito e em verdade. A sua devoção vai ser interior a Deus por meio da Virgem Maria. Então, como eu dizia, eu quero enfatizar 3 aspectos da sua consagração ao Imaculado Coração de Maria. Primeiro aspecto, nós estamos vivenciando aqui, agora. Por quê? É a consagração que você está se preparando para fazer à Virgem Maria, ao íntimo do coração imaculado dela. Você não só vai fazer a consagração ao Imaculado Coração de Maria, mas você está se preparando para fazer a perfeita consagração. Como isso alegra Nossa Senhora? O pedido que ela fez em Fátima está se cumprindo na sua vida, porque você perseverou até aqui, 22º dia, porque você ama Nossa Senhora e você quer, não só de modo superficial, porque existe a consagração simples e muitas pessoas fazem até bem feita, vivenciam profundamente a consagração simples, mas você quer avançar para águas mais profundas. Você quer atender o pedido da Virgem Maria fazendo a perfeita consagração da sua vida, a mais perfeita que existe, a essa Mãe do Céu, entregando todos os frutos da sua vida batismal, como ensina no Tratado da Verdadeira Devoção. Então imagina, você está atendendo o primeiro passo desse pedido de Nossa Senhora de se consagrar ao seu Imaculado Coração. Porém, nós temos um segundo passo para viver essa consagração ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora disse em Fátima, interessante que a mãe do Carlo Acutis disse que ele havia sonhado com Nossa Senhora, dizendo a ele, o Carlo Acutis teve essa experiência, essa revelação, que a salvação do mundo nesses tempos estava relacionada com uma forma de se vivenciar a devoção do Imaculado Coração de Maria. Como, irmão Luiz Maria? A devoção dos 5 primeiros sábados do mês. Infelizmente, muitos lugares nesse Brasil que eu tenho andado, eu pergunto para o povo de Deus,
Quem aqui já fez a devoção dos 5 primeiros sábados do mês? Gente, foi o pedido de Nossa Senhora principal em Fátima. Foi o pedido dela, do fundo do coração, que ela deseja para mim e para você, porque vai gerar salvação para a nossa família, vai gerar salvação para muitas almas. O Carlo Acutis teve essa revelação. Ele sonhou com Nossa Senhora dizendo isso para ele. E a mãe dele está divulgando isso. Nossa Senhora pediu que você fizesse essa devoção. Que eu e você fizéssemos a devoção dos 5 primeiros sábados do mês. Irmão Luiz Maria, como faz essa devoção? O vídeo iria se estender muito se eu fosse contar detalhes dessa devoção. Nós temos aqui no canal, né? Talvez possa colocar um card aqui em cima e também na descrição do vídeo, como fazer os 5 primeiros sábados do mês. Mais de uma vez nós demos essas explicações. São comunhões reparadoras em 5 primeiros sábados do mês seguidos. E como fazer? Veja esse vídeo que você vai aprender direitinho. Mas não deixe de fazer. Nossa Senhora quer que você faça, principalmente os filhos que estão fazendo a primeira comunhão agora, faça junto com os seus filhos, garanta a salvação da sua casa, da sua família. Nossa Senhora prometeu, quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação. Eu prometo a salvação. Abrace a devoção ao Imaculado Coração de Maria, não somente fazendo uma consagração, que é um passo decisivo, necessário, importante para entrar nesse coração. Mas para continuar e vivenciar dentro desse coração, faça a devoção da comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados do mês. Esse é o segundo ponto, mas agora eu quero entrar no terceiro e último ponto dessa devoção ao Imaculado Coração de Maria, para que a sua devoção não seja exterior, seja interior, do fundo da alma, do fundo do coração. Você vai vivenciar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que ela pediu em Fátima, fazendo os 5 primeiros sábados do mês, fazendo e renovando a sua consagração a Nossa Senhora. Até com muita frequência, você pode consagrar todos os dias da maneira simples e uma vez por ano renovar essa perfeita consagração. Mas agora o terceiro ponto é o Santo Rosário. Nossa Senhora pediu em Fátima que você, para vivenciar essa intimidade com ela, para você vivenciar essa devoção de maneira mais profunda, para você não deixar apagar a chama do seu amor a Deus, você vai segurar nas mãos da Virgem Maria através do instrumento que é o Santo Rosário. Deixa eu pegar aqui o rosário, está sempre comigo, todo irmão e irmã recedita sempre está andando com o Santo Rosário. Vou terminar essa formação com ele na mão, para dizer, não largue o rosário de Nossa Senhora. É a oração predileta de Nossa Senhora. João Paulo II dizia que era a sua oração predileta. Mas, irmão, aqui você não está fazendo repetição de palavras, como Jesus disse para não fazer. Aqui você não está fazendo uma oração mecânica. Não, deixa eu te explicar. Repetir a oração não é errado. Senão, não mostrava na Bíblia que Jesus foi 3 vezes no Horto das Oliveiras repetindo as mesmas palavras para o Pai. Jesus está criticando pessoas que rezam mecanicamente, com força, gritando como se a força da voz fosse alcançar a Deus. Existe uma passagem na Bíblia católica, que não tem na Bíblia protestante, no Eclesiástico, que diz, reze com calma a Deus. Ele está no céu, você está aqui na terra. Reze com respeito a Deus. Não aquele palavrório que vai forçar a graça de Deus se derramar. Não. Mas é uma oração serena, confiante, profunda e insistente. Jesus não fala também, lá em Lucas capítulo 18, se eu não me engano, que aquela viúva insistiu com o juiz. Ia a todo momento lá e falava, faz-me justiça contra o meu adversário. Insistiu, insistiu. E ela foi atendida? E Jesus diz, vocês ouviram o que esse juiz malvado fez? Atendeu ela. Será que Deus não vai atender aqueles que dia e noite estão insistindo? Jesus também faz a comparação de um amigo que vai na madrugada chamar o outro amigo. E
mesmo se ele não der, por causa da amizade, mas por causa da insistência, da perseverança nesse amigo, insistir, ele vai dar. Jesus está ensinando que é necessário ser insistente e perseverante, não desistir da oração, não desistir. Então, o Santo Rosário, ele nos ensina a ter uma oração perseverante. As Ave-Marias não são o foco da nossa atenção. Eu não fico pensando, Ave Maria, cheia de graça. Claro que é importante você saber o significado profundíssimo, porque o momento central da Bíblia inteira foi Lucas capítulo 1, o momento em que o anjo disse a Ave Maria, porque foi o momento que a palavra de Deus desceu e se fez carne. Nossa Senhora apareceu para São Domingos e explicou isso. Ele estava sofrendo, porque o povo estava caindo numa heresia. Os albigenses estavam se desviando do catolicismo e caindo numa heresia terrível. E ele sofreu muito porque eles estavam cegos, duros de coração e não ouviam a pregação de São Domingos. Ele começou a rezar, rezar, rezar. E não só rezar, começou a fazer penitência até sangrar. E ele chegou ao ponto de desmaiar de tanta penitência que ele fez, chorando pela conversão daquele povo. Quando ele teve essa experiência, ele acordou tendo uma visão da Virgem Maria, que lhe apareceu junto com outras santas do céu e sorrindo disse, meu filho, você sabe qual foi a peça mais importante na salvação? E ele diz, ó Virgem Mãe, depois de Jesus tu és a mais importante. E ela disse, foi a Ave Maria, que é a passagem central da Escritura. Olha que bonito, olha que profundo. A peça central foi o anúncio do anjo, a encarnação do Verbo, aquele momento de Lucas 1, 26, se eu não me engano. Então Nossa Senhora disse a São Domingos, se tu queres trazer essas almas para Deus, reze o meu rosário. E São Domingos começou a pregar com o rosário. Aconteceram milagrosas conversões. Foi o mesmo período que Santo Antônio pregava e o povo não queria ouvir. Ele pregou para os peixes e os peixes ouviram. E o milagre começou a acontecer. Imagina só, São Domingos começou a pregar e a multidão começou a se converter, porque ao mesmo tempo que ele pregava com o rosário, usando os mistérios do rosário e fazia o povo rezar o rosário. Milagres e conversões. Aí aconteceu algo diferente. Um homem que estava atacando o rosário, um homem que estava falando mal do rosário para as pessoas se afastarem, um herege, ficou possuído de 15 mil demônios. São Luís Maria conta, né, nos seus escritos, como foi esse exorcismo. E esse homem ficou possesso e São Domingos disse, vai embora desse homem. Ele diz, eu estou aqui não porque eu quero, eu estava fazendo muito mais progresso, destruindo essa devoção do rosário, afastando as almas de Deus, sem possuir esse homem. Mas Deus me obrigou a estar na alma, a possuir o corpo deste homem, para que ele fosse humilhado e para que eu fosse humilhado. E São Domingos diz, então, em nome de Jesus, diga a verdade sobre o rosário. E o demônio começa a chorar. E ele diz, em nome de Jesus, você é obrigado a dizer a verdade. E o demônio começa a dizer, não, peça aos anjos e eles falarão. Por que queres nos humilhar tanto? Aí São Domingos insiste e eles não atendem. Então São Domingos humildemente pede a intercessão da Virgem Maria. Ó Mãe, faça com que esses infelizes demônios digam a verdade em nome do teu Filho Jesus. São Domingos então vê Nossa Senhora descer do céu, só ele tem essa visão. E com o cetro ela toca no possesso. E nesse momento o demônio começa a dizer, ó cristãos, deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui comigo. Estou resumindo ele para você. Domingos, Domingos, tem piedade de nós. Nós prometemos que nunca o machucaremos. Você sempre teve compaixão pelos pecadores e tal, insistindo, chorando para não falar. E no final, Domingos havia terminado de orar quando viu ao seu lado, deixa eu ver, os demônios começaram a dizer, Domingos, nós te imploramos, pela compaixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua Santa Mãe, de todos os santos, deixe-nos sair desse corpo sem que falemos mais, pois os anjos responderão sua pergunta a qualquer momento. E além do mais, nós não somos mentirosos? Então por que haveriam de crer em nós?
não nos torture mais, tem piedade de nós. Pior para vocês, espíritos indignos de serem ouvidos. Então, ele rezou: ó digníssima Mãe da Sabedoria, oro pelas pessoas aqui reunidas, que já tinham aprendido como rezar a saudação angélica devotamente, a Ave Maria. Por favor, eu imploro, forçai os inimigos a proclamar a verdade completa, e nada mais do que a verdade sobre isso que agora, sobre isto, aqui e agora, diante dessa multidão. São Domingo mal tinha terminado a oração quando viu a Santíssima Virgem perto de si, rodeada por uma multidão de anjos. Ela bateu, tocou no homem possesso com o cetro de ouro que segurava e disse: responda ao meu servo Domingos imediatamente. E os demônios começaram a gritar: ó, vós que sois a nossa inimiga, a nossa ruína, a nossa destruição, por que descestes o céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó, advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é que é a causa da nossa vergonha e da nossa ruína? Ó, pobres de nós, príncipes da escuridão, então ouçam bem vocês, ó cristãos, a Mãe de Jesus Cristo é toda poderosa e ela pode salvar os seus servos de caírem no inferno. Ela é toda poderosa por graça, ensina São Luís Maria, né? Só Deus é todo poderoso, mas ela é onipotência suplicante, porque ela não pode tudo, mas tudo que ela pede, Jesus atende. Então ela é toda poderosa para salvar os seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão da nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre os nossos planos ocultos, quebra as nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou em seu serviço foi condenada conosco. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações e desejos e aspirações de todos os santos juntos. Nós a tememos mais do que todos os santos do céu juntos e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte e que seriam condenados de acordo com os nossos padrões comuns são salvos por sua intercessão. Ó, se pelo menos essa Maria, era assim que eles na sua fúria chamavam, não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja, teríamos destruído há muito tempo atrás, teríamos feito que as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que nós somos forçados a falar, também lhe diremos isto: ninguém que persevera ao rezar o rosário, será condenado, porque ela obtém para os seus servos a graça da verdadeira contrição pelos seus pecados, e por meio do rosário eles obterão o perdão e a misericórdia de Deus. Logo em seguida, o possesso ficou liberto completamente, com todo o povo rezando o rosário. Todos esses 15.000 demônios, legiões de demônios, saíram desse homem. Depois eles falaram que eles não queriam, de que nenhum verdadeiro devoto do rosário vai se condenar. Gente, isso é muito profundo. Vai conseguir a contrição dos seus pecados. É um dos objetivos principais do rosário. O rosário te liga ao coração imaculado de Maria. Tem aqui também um livro deixa eu ver se eu encontro aqui, o livro do padre Francesco Bamonte. Ele vai dizer assim: uma vez no exorcismo, o padre Cipriano perguntou: o que te aborrece mais, o evangelho ou o rosário? O demônio gritou: é a mesma coisa, cretino. O rosário é o evangelho em miniatura, que aquela, falou um palavrão, deu a conhecer, e onde coloca a invocação a si, e quer que vós, pobres cretinos, lhe peçais a força para viver segundo o que está escrito naquelas porcarias, o Evangelho. Então, no outro momento, o sacerdote acrescentou: nós servimos-nos desta arma que ela nos deu. Mas diz-me, qual é a diferença entre o Evangelho e o Rosário? Como é deficiente, ela compreendeu que nem sempre
o evangelho é apetecível. Quer dizer, muitos não querem seguir a porta estreita. Então dá colheres, aos pouquinhos. Põe no meio para dar força para pôr em prática. O que é o rosário? É meditação da vida de Jesus, com o olhar de Maria. Então você medita a vida de Jesus e o evangelho é a vida de Jesus. Então o rosário é aos poucos o evangelho entrando dentro da sua alma. Olhar a vida de Jesus para imitar a vida de Jesus. Em outra passagem, ordenei ao demônio, me diga as maravilhas do rosário. Ele me respondeu, a mim mete nojo. E eu, mas para nós é maravilhoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a Virgem Maria por mãe a cada um de nós, descreva as coisas que te metem nojo, que para nós são boas. E o demônio disse, descreve todo o itinerário da dor que ele ofereceu por vós e que custou tanto sofrimento, não só a ele, mas também a sua mãe, para vos salvar a todos, para vos abrir as portas do paraíso. Ela sofreu tanto que o filho, e tanto quanto o filho, e expiou juntamente com ele os vossos pecados. É por isso que cada conta do rosário é uma lágrima daquela mulher que sofreu durante 3 anos que ele padeceu por vós, evangelizou, curou e se manifestou. Tudo o que fez naqueles 3 anos, compreendo aquilo que realizou naquela 50ª que o Papa mandou consagrar. Antes disso, compreendendo, ele está falando dos mistérios luminosos, que falam dos 3 anos que Jesus pregava, que mete raiva a ele, esses mistérios que o Papa João Paulo II acrescentou. E eu termino citando uma passagem deixa eu ver aqui, que Nossa Senhora, que a irmã Lúcia falou para o padre Agustín Fuentes. Ela disse assim, que a Santíssima Virgem Maria, nesses últimos tempos, deu uma tal eficácia para o rosário. São 2 meios para salvar o mundo, a oração e o sacrifício. Nesses últimos tempos, Nossa Senhora deu uma eficácia à oração do rosário, de tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja, temporal ou espiritual, sobretudo, que se refira à vida pessoal de cada um de nós, ou das famílias, ou do mundo inteiro, das comunidades religiosas, dos povos e das nações. Não há problema, repito, por mais difícil que seja, não há problema que não possamos resolver com a oração do Santo Rosário. Com o Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. E depois a devoção ao Imaculado Coração de Maria. O rosário é um meio de você viver essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Por isso que os rosários nas madrugadas têm salvado o nosso Brasil e têm se espalhado pelo mundo. Nesses tempos estamos vivendo um tempo profético, onde a devoção ao Imaculado Coração de Maria está sendo vivenciada e aprofundada. Cada Ave Maria é como uma música de pano de fundo, uma música de fundo que você medita a vida de Jesus. Por meio, Nossa Senhora disse numa mensagem, por meio do frágil cordão do rosário. Essa é a corrente que fala em Apocalipse 20. Esse frágil cordão é a corrente que São Miguel vai acorrentar Satanás. E que você não vai vivenciar só superficialmente, mas aos poucos vai entrando dentro do seu coração o Evangelho de Jesus. E nós terminamos com o nosso propósito de hoje. Um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem não pode viver sua devoção de qualquer maneira. Não deve rezar com falta de atenção nas palavras que diz nos mistérios que está meditando. Deus espera que, assim como Nossa Senhora, o nosso coração se volte inteiramente para Ele, que pensemos nele nas coisas do céu, quando fazemos orações, e assim que os nossos sentimentos também se voltem para Ele. Para isso, a partir de hoje, comece a fazer suas orações com mais atenção, pensando nas palavras que estão sendo ditas, e peça a Nossa Senhora que te ajude a manter o seu pensamento nas coisas celestes. Se você não reza o rosário, faça o propósito de começar com 1/3 e aos poucos rezar o rosário. Se você já reza o rosário, peça a graça de hoje rezar o seu rosário com toda a sua alma. Pelo menos 1/3 é obrigatório hoje para todos, para fazermos nossos exercícios. Façamos agora a nossa oração e quando for rezar o seu terço ou o seu rosário, reze com a alma. Deus abençoe e façamos agora a nossa oração.
Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração,
nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.